reparei o cabelo, né? Porque tava chovendo e eu fui na chuva. E daí sabe, né? Cabelo molhou, arma. Então assim, eu resolvi de gravar esse vídeo. Eu não vou fazer a live porque depois talvez eu poste no YouTube. Que eu tenho um canal lá. E eu lembro que tem uma moça que me segue lá. Daí, às vezes, quando eu posto, ela comenta que, né, que bom que eu postei lá porque ela não tem Face e não tem WhatsApp, enfim. YouTube é a única coisa que ela acaba conseguindo me seguir. Então, por isso que eu vou gravar aqui e daí eu... Enfim, daí eu vou postar. Assim, ó, com relação... me perguntaram como que eu iniciei. Porque algumas pessoas já sabem, porque são as que me seguem... eu tô bem desajeitada. Me seguem desde o início, então já sabem como que foi. Algumas, mesmo as que me seguem, talvez ainda não saibam, porque quando eu criei o grupo, o meu diário, eu comecei no diário com 3 meses. 3 meses daí, como foi muito peso, né? Com 3 meses, eu acho que, se eu não me engano, eram 25, perto de 30 quilos. Em torno disso, eu não me recordo. Porque daí eu tinha no Face e no meu particular, que eu comecei a postar lá. Depois que eu passei pro diário, né? Mas no meu diário tem ali os pratos que eu separava antes, que era emagrecimento. Depois eu comecei a fazer a manutenção. Eu comecei a manutenção um pouquinho mais cedo, mas vamos começar desde o início. Como foi que eu comecei? Eu comecei pesando 136 e eu li muito. Li sobre como que funcionava o low carb, isso, aquilo, aquele outro. E, de certa forma, quando eu comecei, eu vi os resultados e eu lembro que no grupo, na época, era o da Mi Cozinha, e tinha a Cacau. A Cacau, na época, acho que, se eu não me engano, eram 70. Acho que eram 70 quilos. Agora ela, se eu não me engano, tá em 85 quilos. Alguma coisa assim. Mas, enfim, na época, eu lembro que eu via o relato dessa moça, né? Daí, bonitinha, assim, magrinha, né? Eu pensei, da onde, né? Até mostrei pro meu marido, eu falei, bobagem isso aí no mínimo é remédio, né? Não tem, da onde? Sem cirurgia, né? Enfim. Aí, mas, enfim, procurei ver o que era. Eu particularmente achei assim, eu sei porque eu me conheço, eu não gosto de cardápio, até já fiz reeducação alimentar com a Bruna, nutricionista Bruna, eu não lembro, eu acho que um mês, daí emagreci, não lembro direito, eu acredito que 6 ou 8 quilos no primeiro mês, ou 6 quilos, com reeducação alimentar, daí no segundo eu já comecei a querer, a não fazer, né, mas enfim. Aí eu achei muito restritivo, assim, no começo eu até falei pro meu marido, já que pode comer queijo, pode comer um monte de coisa, eu vou fazer do meu jeito. E se emagrecer, beleza, se não, eu vejo outra coisa. Aí eu comecei do meu jeito. Eu sabia que se eu fizesse como manda a lei da low carb, bem provável que eu não teria ido tão longe. Por quê? Porque eu me conheço, né? Então eu achei que pra mim não era bem o que eu queria, enfim. Aí eu não comia salada, né? Eu comia comida, né? Arroz, feijão, macarrão, muita doçura, muito bolo, muito tortinhas todo dia. A gente passava na padaria todo dia, comprava alguma coisa, todo dia lanche, todo dia. Eu não passava vontade, né? Eu passava, se eu passava vontade é porque eu não tinha dinheiro no dia para comprar, mas cidade pequena, né? A gente tem crédito, a gente passa, vai lá e compra e marca, enfim. Então, vontade eu não passava, eu tinha vontade de comer, eu ia lá e comia, né? Então, eu comecei, meu marido acabou me acompanhando, né? Nós dois só, né? Então, ele se obrigou. Então, assim, como que eu comecei fazendo? Eu comecei fazendo uma reeducação alimentar, troquei o arroz branco pelo integral. Mas é arroz, é arroz, é arroz. Mas pra mim funcionou assim, eu troquei, coloquei o integral, pão integral, o café eu tirei o açúcar, passei para adoçante. Adoçante xilitol. Não muda nada, o que muda para emagrecimento, tanto faz. Com ou sem, não vai mudar nada. Com usar xilitol ou adoçante, vai emagrecer mais ou menos, não vai. Não vejo diferença nenhuma. O que muda é para a saúde, mas isso aí já é outra coisa.
Então, assim, eu comecei a mudar, tirar o açúcar, troquei para adoçante, o pão, enfim. Claro que eu cortei e reduzi muito, muito. Eu não passei a não comprar mais besteira, a gente não comprou mais refrigerante, não comprou mais suco, não fazia mais lanche. Foi assim, eu saí totalmente da minha rotina. Eu tenho a minha madrinha, que a gente tem uma rotina de visitar ela. Eu parei de ir, fiquei acho que um mês e pouco, porque a gente ia lá e tinha uma rotina de comer. Então eu fiquei um mês e meio, mas em torno disso, que eu cortei. Eu não ia na minha mãe, eu não ia no meu sogro, eu não ia em lugar nenhum. Mas que a gente ficou, eu e o meu marido, a gente ficava em casa, sabe? Então eu precisei cortar algumas rotinas, mudar a minha rotina para conseguir. Eu sonhava com comida, eu tinha muita cãibra, enfim, é tudo que a gente passa ali no comecinho, que é dor de cabeça, quando você vai levantar, você enxerga estrelinha, isso é normal. É vontade, todas, né? Mas assim, fome eu não passei em momento nenhum. E eu fiz a reeducação alimentar do meu jeito, porque eu não comia salada, então eu precisava comer salada, né? Minha cadela tá aqui, incomodando. Mas eu continuei ainda com arroz. Eu acredito que um mês e meio, 2, não lembro direito assim. Mas eu fui assim. Aí eu fazia receitinha, porque quando é obeso, o emagrecimento, mesmo que você não passe fome, você vai emagrecer. Se não tiver nenhum distúrbio de glândula, né? Que é o meu caso, né? Normalzinho, graças a Deus. Então, assim, eu fui fazendo a reeducação depois, e eu sabia que eu queria low carb, que eu sabia que lá pra frente eu queria comer a minha ideia era essa, né, desde o começo. Para, Mel. Aí, mesmo sabendo que no começo eu não ia fazer, e eu fui contra o que todos. Eles imaginam que eu passei a comer mato desde o começo. E não. Foi 3 meses, mais ou menos. O café com leite eu tomei até, acho que 3 meses. Não pode. Não, realmente, cada coisinha que eu fui tirando era o que dava resultado. Porque chega um ponto, você vai, empaca. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, o que acontece quando você faz de tudo e parece que não dá mais resultados. Mas assim, como eu falei, para quem não sabia, eu não comecei low carb. Eu comecei uma reeducação alimentar e fui adaptando. Claro que eu não fiquei assim, mas eu vou. Não, eu fui me forçando. Eu fui colocando, superando, fui emagrecendo e eu fui reduzindo, fui me judiando. Já vamos dizer, vamos colocar com essa palavra, judiando, porque não era assim, coitadinha, que dozinha, né? Não, eu fui forçando, sabe? Então eu comecei bonitinho, comecei com receitinha, oba-oba, todo dia, tarará. O corpo foi eliminando líquido, foi dando resultado, daí eu fui me animando. Então, assim, não é que você tenha que começar restritivo que vai garantir que você vai ter resultados. Eu tô falando para vocês que eu comecei uma reeducação alimentar e fui progredindo, só que o meu foi bem rapidinho, porque eu fui realmente me forçando, eu não fiquei esperando, mas cada um tem o seu tempo. O meu foi um tempo, de certa forma, rápido. E a minha cadela tá aqui atrás, querendo aparecer na filmagem. Ô, Mel, pare. E daí, então assim, depois eu vou gravar um vídeo também, como que eu fazia as alimentações, para não ficar muito comprido. Mas já conto para vocês, foi reeducação alimentar. Depois, progredindo. E aí também eu vou fazer depois um vídeo ali falando como que quando chega num ponto que parece que não emagrece mais, o que a gente faz. Eu vou fazer vídeos curtos. Aqui diz que eu tenho 10 minutos para gravar, então tá quase acabando. Então eu vou fazer o próximo agora falando como que eu fiz exatamente. Não exatamente, mas contando um pouco de como era a alimentação e do que é hoje, que vocês já me acompanham, já sabem como que eu faço. Aí no próximo eu falo sobre isso. E se ficar dúvidas, vocês postam aqui que eu venho e respondo.